Devo, não nego, pago quando puder. Tivemos inadimplência em alguns FIIs. Tivemos também censura pública. O que é isso? Voltamos ali para 1964, na ditadura? Não, não, não. Vou te explicar tudo o que aconteceu nessa semana. Também os outros fatos relevantes, variações dos fundos imobiliários, cenário macroeconômico e esclarecer as tuas dúvidas. Então, Herbert, roda essa vinheta que o programa está cheio de novidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de uma maneira prática e objetiva de tudo o que aconteceu durante essa semana. E já vou tentar garantir o meu kit youtuber, deixa o seu like, só assim o canal consegue crescer. E se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva, ative o sininho e ajude, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, não fique rico sozinho. Então, sem mais delongas, vamos logo para o nosso cenário macroeconômico. Tivemos o IPCA 15, sim, anúncio de deflação ali acima da expectativa. O mercado esperava uma leve deflação de 0,02, 0,01, negativo, claro, e veio 0,07. Então, um dado bem sensível, né? Tendo em vista que na semana que vem já começa aquele aquecimento para a reunião do Copom ali no dia 1 e dia 2. Então, esse tem sido um fator bem sensível aí para a próxima decisão, se vai ser 0,5, né, o 0,25, o mercado aposta já numa queda de 0,5% aí na Selic, e essa é também a boa notícia vem junto com taxa de desemprego que também vem em queda, taxa de desemprego caindo aí para 8% no segundo trimestre de 2023, 1 milhão de vagas criadas, assinadas aí nesse primeiro semestre, então boas notícias nesse contexto macroeconômico, né, de novo governo. Então a gente esperava um cenário um pouco mais caótico, conturbado, então, e a aceleração das bolsas tem respondido, né, nessa questão de queda de curva longa de juros, né, fechamento dos spreads. Eu sempre trago aqui para você a curva NTNB 2035, que a gente tem observado praticamente toda semana. Ela vem em estabilidade desde o início, né, do mês de julho, e variando entre 5,10 e 5,20, agora está em 5,22. Então, mercado todo esperando aí anúncio do Copom na semana que vem. E nesse contexto, né, de estabilização dessas curvas longas que a gente sempre acompanha, o IFIX também lateralizou e ficou com uma leve queda de menos 0,12 na semana, mas ainda como uma alta de 0,82 no mês, e deve fechar esse mês em alta, porque só temos mais um dia útil, né, nessa próxima semana, e no ano acumula uma alta de quase 11%, também uma alta superior ao Ibov, que está em 9,53 no ano. E observar que essa lateralização ela ocorre desde o dia 7 ali desse mês. Então, a gente está nesse patamar de 3,100, nesse compasso, entre aspas, de espera aí do Copom, desde o início do mês, que a alta expressiva do IFIX aí parou, cessou, né? Então, desde lá, desde o início desse mês, nós não tivemos mais grandes movimentações, nem para cima nem para baixo. Então, vamos aguardar os próximos passos. Já sobre variações dos segmentos, né? Foi uma semana em queda, que foi puxada principalmente pelos fundos de papel, que caíram aí 0,55. Os fundos de fundos que vieram em forte alta aí durante praticamente o mês todo, em menos 0,28 nessa semana, também seguido por Shopping Center e Laje Corporativa, variando entre menos 0,18 e menos 0,08. Já na ponta da alta, os galpões logísticos vieram liderando em 0,64, também uma alta inferior a 1%, e o varejo com 0,5%. Então, todos os segmentos também meio de lado. Então, sobre preço patrimonial, também trago aqui nessa semana aqui a valorização dos fundos de shopping center nesse mês ainda acima de 1, seguido por varejo, e os galpões logísticos também estão no preço justo. Então, a gente já está vendo algumas movimentações de emissões. Fundo de fundos também, temos um fundo de fundo vindo já com emissão, mesmo aí abaixo, aí sendo negociado abaixo do valor patrimonial. E os fundos de papel também estão bem amassados aí, e não é natural que estejam tão depreciados. Então, tem sim oportunidade da mesa nos fundos de papéis, na minha visão. E seguido por laje corporativa, que é um segmento que anda com um pouco do freio de mão puxado já há um tempo, e
em comparação com o IFIX aí que está com 5% de desconto. Sobre dividend yield, a gente teve um ligeiro aumento aí nos fundos de papéis, porque justamente a gente teve uma queda aí um pouco sensível, então estão pagando aí em média 13% ao ano, seguido por varejo e fundos de fundos ali em 11,9,5%. A média do IFIX está em 10,7% aí próximo dos 11%. Já sobre as principais altas e baixas, né, na ponta da alta temos o TRXF, que inclusive teve fato relevante nessa semana, que eu vou comentar também. SAD 11, que vinha bem amassado, e o tanto Bari, pela questão do GPM, em 3,25, em alta. Bresco, né, subindo 2,72, e o VTLT, também de galpões logísticos, subindo 2,63. Já na ponta da queda, forte queda do Betra, eu também vou comentar bastante ainda nesse vídeo sobre o fato relevante que teve durante essa semana, impactou aí, fazendo a cota cair quase 11,5%, 11,36%, seguido por Deva, VSLH, STE. Esses fundos já estão aí nas pontas das baixas já há algumas semanas recorrentemente, caindo aí entre 8,44 e 6,12, referente ali aos eventos eventos e reverberações desses eventos da inadimplência ali do grupo Gramado Parques. Em último lugar, o VGIP caindo também forte em 4,52%, frente também ao que eu observo aí, já tentando antever uma possível segundo mês aí de deflação, como a gente comentou aí no início do vídeo. Tendo em vista essas variações, principalmente em quedas, puxado pelo Betra, já vamos entrar aqui na questão principal do nosso vídeo, que são as inadimplências, não só no Betra, mas começando por ele, o fundo anunciou que está em tratativas com a família Bergamasso para estruturar as operações que envolvem as duas fazendas que são localizadas ali no Mato Grosso, a fazenda de Itapurá e a fazenda Nova Mutum, que se encontram inadimplentes conforme esse fato relevante. E não é uma inadimplência que ela é irrelevante, é uma inadimplência de 27% referente ao patrimônio líquido do fundo, o que dá um impacto aí de aproximadamente 33 centavos por cota. Então, recentemente também, durante essa semana, a gestão anunciou aí a distribuição de rendimentos de aproximadamente 0,56 centavos por cota, o que já dá uma queda de 24 centavos, se você for pensar em conta a penúltima distribuição, que foi 80 centavos. E esse é um impacto que ele é menor do que o estimado, porque a queda deveria ser de 33. Esse impacto é menor por conta das receitas e reservas geradas referente ao recebimento mais atípico da fazenda Viamacel, que também foi uma fazenda que deu problema recentemente dentro do fundo. A gestão conseguiu resolver esse problema e vendeu, inclusive, essa fazenda, não está mais dentro do fundo. E, olhando para frente, a gestora vai ter que lidar com mais esse problema. Eu sei que o cotista fica um pouco irritado, porque são problemas já em 4 ativos dos 6 iniciais ali do IPO do fundo. Tem que ter em mente também que é um fundo 100% focado em produtor agrícola, é um segmento que é bem mais arriscado do meu ponto de vista, e esses problemas financeiros de inadimplências, eles vão acontecer, inclusive também vão acontecer no Fiagro. Na minha visão, o problema seria mais de concentração que existe hoje no Betra, e se for pensar para tirar esse produtor aí com vias judiciais, eu penso que deve durar aí aproximadamente um ano, se for por essas vias, sem a negociação, sem o pagamento da inadimplência. E a segunda inadimplência da semana foi no fundo RBRL11, fundo de logística da RBR. O fundo ele anunciou ali que não recebeu a multa rescisória da Comercial Zaragoza, que é a inquilina conhecida como o nome de Hispânia Atacadista, e o valor era próximo aí de R$ 1.000.000, 908 mil, o que é equivalente a 13 centavos por cota. E ele informou essa saída dessa inquilina lá em março, já estava avisado que ela ia sair, inclusive era no galpão Hortolândia 2, que também teve a questão da saída da Americanas, e o fundo até realocou o espaço que estava 100% vago, referente ao espaço do fundo, claro, com a empresa que era Bravo Logística, no módulo 1, né, do próprio galpão Hortolândia 2, e que foi a substituição imediata da Americanas. Então, a multa que era para ela receber da Hispânico na saída da própria inquilina, ela não recebeu, e o fundo comunicou essa inadimplência. Então,
vão buscar aí reaver os valores desse segundo galpão. E o último, que é o caso da censura pública, que é por conta também de uma inadimplência também, mas já uma inadimplência bem conhecida dentro dos fundos desses principais, do DEVA, do HCTR e TORD, que recebeu um comunicado da B3 sobre aplicação de censura pública nos fundos. E o que é isso? A Vortex, que é responsável, administradora desses fundos, acabou atrasando o envio das informações referente ao fechamento do ano de 2022, as famosas DFs financeiras. E com isso, a B3, né, já com 7 meses de atraso, resolveu dar um cartão amarelo e aí falar: olha, se você não me entregar essas DFs auditadas, né, eu vou retirar o seu fundo aí da listagem, né, da bolsa. Vou cancelar a listagem dos fundos na B3. E aí, os fundos responderam que isso não é culpa das gestoras, e sim da comunicação entre a Vortex e os auditores, que estão, né, provavelmente devem estar discutindo as questões de premissas dessa auditoria frente aos ativos e remarcação patrimoniais desses ativos. Mas, em nota, o DEVA11, a Devante, explicou que, em resumo desses atrasos, foram devidos aos eventos que já foram amplamente conhecidos pelo mercado sobre os CRIs em dificuldade, que já foram impactados na carteira de 2023. E a nota explicativa na DF explicará que em 2022 os ativos estão marcados a valor justo e que não haverá nenhum ajuste na precificação. Inclusive, eles pediram para que a Vortex prepare um comunicado sobre o motivo do atraso dessas demonstrações, e isso será feito. Então, mais uma questão aí que é referente aos fundos DEVA11, Hectare, Tordesilhas e também ao fundo Serra Verde, que acabou entrando nesse balaio também de atraso de envio de DF. Então, cartão amarelo aí da B3. O fundo Tordesilhas também comunicou que está empenhado no envio dessas informações, deu até um prazo dia 8 de agosto. Então vamos aguardar aí os próximos prazos e o envio e enquadramento aí desses fundos para quanto a B3, e que isso, as medidas mais drásticas não aconteçam, né? As medidas de retirada desses fundos da listagem da B3. E agora vamos para os outros fatos relevantes da semana. E se você chegou até aqui, confira se você já deixou o seu like, se também já é inscrito. O fundo XPIN11, XP Industrial, comunicou que reavaliou os seus ativos ali com a marcação com a data base 30/6 de 2023, com a Colliers Internacional, né, que é a consultoria que fez a reavaliação do portfólio, resultando numa variação positiva de 0,84%. Então, boa notícia aí, sem uma variação expressiva, né, com uma variação bem sensível para cima, de inferior aí a 1% no XPIN Industrial. E sobre a HGLG11, o CSHG Logística comunicou que firmou o compromisso de compra dos ativos da GTIS, que é referente ao fundo GTLG11. Está todo mundo bem por dentro que o HGLG está comprando, né, os ativos desse fundo. Foram, inclusive, descritos ali já no prospecto da emissão de que esses seriam os ativos alvos. Então, um montante aí de aproximadamente 1,4 bilhão de reais, que dá aproximadamente 4 mil reais o metro quadrado. Desse montante, cerca de 580 milhões foram pagos à vista, enquanto o restante, cerca de 800 milhões, será pago após as condições que são precedentes a essa aquisição. E aí, o HGLG, a gestora, anunciou que já vai fazer jus aí o recebimento de 42% das receitas que são apuradas mensalmente ali do GTLG11. E sobre o HELG11, o fundo anunciou ali o resultado da AGE, que aprovou sem qualquer tipo de ressalva ou restrição, com aproximadamente 21% das cotas que são do fundo, a não distribuição dos 95% referente ao resultado caixa do fundo para o segundo semestre de 2023. O fundo está retendo esses resultados para pagar os juros ali das dívidas. Então, o fundo aí está sem distribuir
resultados desde ali de março, que foi a última distribuição de 70 centavos, então foi aprovado aí para o segundo semestre a não distribuição de resultados referente a 95% do total apurado em 2023. Sobre o fundo TRXF11, concluiu a venda do GPA em Indaiatuba por 36 milhões. O fundo já havia anunciado ali em maio essa venda, e agora essa venda foi concluída, lembrando que teve um lucro ali de 5 milhões, o que é equivalente a 0,43 centavos por cota, e uma TIR bem interessante de 17,5%. Essa TIR, claro que ela considera a alavancagem que tem dentro do fundo e que foi realizada aí, né, a venda desse ativo, considerando essa alavancagem. Por isso que a TIR ela dá essa puxada para cima. O valor dessa venda era 5,89, maior que o laudo de avaliação referente ao fim do ano passado, e serve como boa base aí para remarcação ao mercado do valor patrimonial do fundo para 2023, né? Tendo em vista que a transação ocorreu agora, e essa transação corresponde a um cap rate de 6,63%, considerando o aluguel atual. E outro fundo que comunicou o resultado de AGF foi o HGRU11, o CSHG Renda Urbana, que conseguiu aí a aprovação da realização da sua quinta emissão. Então aprovou aí até um montante de 1,2 bilhão, com a possibilidade de adquirir os imóveis ali do SPVJ e do Mint 11, com resultado de que essas matérias foram aprovadas. Então o fundo vai para cima da emissão e também para cima desses dois fundos. No Mint vai ter uma disputa ali com um dos fundos da HSI, então vamos ver os próximos passos aí dessas aquisições. E o fundo PATC11, o Pátria Edifícios Corporativos, comunicou aí mais uma amortização no valor de 5 milhões de reais, o que dá aproximadamente 1,43 por cota. Referente, basicamente, ele está distribuindo o caixa ali que estava sobrando dentro do fundo e também a posição de FIIs que ele vem desfazendo. E dentro do Clube FI, você também consegue observar essas distribuições. Aqui você vê, né, as amortizações. E se você clicar aqui em dividendos, você consegue observar tudo o que é rendimento e o que é amortização de uma maneira bem prática aqui. Então, aqui a bolinha mais vinho ela é vermelho, ela é rendimento, e a bolinha preta é amortização. E aqui mais para baixo, se você colocar o período, né, todo, nesse caso, você consegue observar aqui tudo, a coluna, quais que foram a amortização. Então, lá ali no fim do ano já teve amortização também, teve no meio do ano passado, teve uma recentemente aqui em junho, né, de 2023 no valor de 1,33, outra de 1,44 e que é justamente essa, né, por arredondamento, essa última com a database do dia 25/7 de 2023, com data de pagamento no dia 24/8 ali, 24/8 do mês que vem. Então, fundo aí amortizando e distribuindo seu caixa, desfazendo as posições de FIIs. Para quem não está muito por dentro do que está acontecendo no PATC, lembrando que nesse ano ainda foi aprovado ali o conflito de interesses que ocorria ali entre o PVBI 11 e o PATC, então permitiu, nessa aprovação desse conflito de interesses, permitiu a aquisição do PVBI frente aos ativos Deone e também o Vila Olímpia Corporate, que pertence, né, algumas unidades pertencem ao PATC. Então, com isso o fundo divulgou, o PVBI divulgou aí a emissão para aquisição dos ativos do PATC 11. E o HFOF anunciou aí uma emissão de cotas, sua 15ª emissão de cotas, para captar até 300 milhões, 298 milhões de reais no valor total, considerando os custos de R$ 83,91, tendo em vista que a cota atual está ali rondando R$ 79. Essa emissão não é para você, pobre mortal, a não ser que você seja um multimilionário. Se você for um multimilionário e for interferir no mercado aí na compra no secundário, o início do período para você exercer esse direito de preferência é no dia 31/7 e o encerramento do exercício do direito de preferência é no dia 17/8. Minha visão é que esse pode ser não só um problema aí dos FOFs, né? Quando o motor ali
Está esquentando, o FOF tá, até o HFOF divulgou um ganho de capital bem interessante. Quando começa a devolver esses valores para os cotistas, aí lá vem a emissão, né? E nesse caso nem passou o valor patrimonial ainda. Tudo bem que a emissão é acima do valor patrimonial. E eles deixam claro ali que a cota potencial a 79 tem uma possibilidade de upside de até 20%, se você levar em conta a desvalorização da cota patrimonial frente aos fundos. Então, eles colocam ali R$ 79,00 para 82,66, que é a cota patrimonial dá um upside de quase 5%, e um upside de 14,2% para 94,39. Então, poxa, por que não espera um pouco, né? Vamos entregar esses resultados para depois vir com uma emissão. Eu penso que isso pode travar um pouco aí a cota no mercado secundário e não vejo com muito bons olhos, claro, na minha opinião. E vamos para o perguntas e respostas. Primeira pergunta é do Flávio Costa. Grande abraço, Flávio. Danilo, parabéns pela participação no Liga. Você acredita que podemos chegar a uma estabilidade nos valores dos FIIs a curto prazo? Ou tem muito para subir com o início da baixa da Selic? Com isso, temos que nos apegar às subscrições juntos para o 100k. Sim, rumo aos 100k inscritos no Clube FI. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva e ajude nesse hashtag 100k. Bom, a gente teve uma estabilização durante esse mês, praticamente, né, ali na casa dos 3.100 pontos, e o mercado está realmente esperando aí esses próximos passos, principalmente em relação a fechamento de curva, né, que é o que a gente mais olha, eu sempre trago aqui toda semana. Mas claro que essa queda da Selic deve dar uma impulsionada, lembrando que a queda ela não vai ser expressiva, assim, nossa, deve cair para 12% aí no máximo. Então, eu acredito que ainda tem espaço sim para valorização. A gente tem acompanhado os fundos. Boa parte dessa valorização pode ter ocorrido aí já nesses últimos 3 meses, mas tem fundos ainda que existem sim oportunidades na mesa. Eu concordo com você que ainda em alguns fundos você ainda tem essa possibilidade de ganho, de upside nos valores em alguns fundos. E alguns deles já estão ali próximo do patrimonial, mas são fundos de tijolos que é uma avaliação um pouco mais complexa em termos de valuation, então é uma resposta aí para você, primeiro que sim, com a queda da Selic isso deve impulsionar, e principalmente o que devemos observar é o fechamento de curva das Bs longas. E a segunda pergunta do Vitor Gabriel, o que você vê para os papéis nesses próximos 12 meses? Bom, pensando aqui no curtíssimo prazo, você tem essa questão de deflação aí já 2 meses, que pode ocorrer 2 meses seguidos, mas é uma deflação que parece ser mais leve que a do ano passado. Outro ponto de vista é que nos fundos de papel já estão bem amassados, né? Já estão ali abaixo, em geral, abaixo do valor patrimonial, e se você for pegar preços de cotações, já estão próximos aos valores da deflação do ano passado. Então, eu não acho que essa queda vai ser tão exacerbada como foi na do ano passado. Então, para o cenário de papel, eu já acho que sim, tem um pequeno impacto ainda que vai ocorrer quando realmente o dividendo cair ali menor na conta. Você deve ter um impacto um pouco mais sensível do que no ano passado, em comparação no ano contra ano. E a última pergunta do Manfio. Olá, Danilo, poderia responder essa dúvida, por gentileza? Como avaliar o spread do fundo em comparação a B ou CDI quando o relatório não fornece a tabela sensibilidade, exemplo HGCR. PS, ótimo vídeo, conteúdo, parabéns pelo curso Renda Imobiliária do Zero Profissional em FIIs. Bom, para quem não sabe, eu estou ministrando algumas aulas dentro do curso Renda Imobiliária do Zero Profissional, principalmente na parte de valuation, né, que é a parte que eu foco mais, e o pessoal está adorando o curso como um todo, né, meu módulo é o módulo 13, já um módulo dos últimos, mas também teremos aulas ao vivo referente ao meu módulo. E respondendo a sua pergunta, o certo seria a gente cobrar da gestora para colocar esse valor. Por quê? Existe um conceito que chama interpolação, que dá para utilizar e tentar achar qual que é esse spread médio, fazendo ali por diferenças, né, e fazer essa conta de interpolação. Mas existe um conceito que chama convexidade, que na verdade essa comparação ela é uma curva. Então, você traçar uma reta, talvez o valor não seja tão preciso. Então, vamos fazer aí um mutirão para que todas as gestoras
coloquem esses valores que são cada vez mais importantes e presentes, né, nos relatórios gerenciais sobre a tabela de sensibilidade. Acho que não custa nada, então vale essa cobrança nas gestoras. E esse foi mais um Fiz e Finanças. Muito obrigado por assistir até aqui o final e também participe, deixe seus comentários aqui embaixo, suas perguntas, dúvidas, anseios, que eu vou comentar tudo aí no próximo vídeo. Também deixe o seu like e ajude o nosso programa a crescer cada vez mais. Um grande abraço e tchau, tchau.